Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui ao vivo. Toda quinta-feira nós procuramos fazer esses vídeos com algumas questões que nós sempre tratamos sobre a questão de falar em público. Porque falar em público, muitas vezes, para as pessoas, ele é um desafio. E para outras pessoas, às vezes, falar em público representa um medo, algo que nós tememos muito. Mas nós já dissemos em vídeos anteriores que falar em público, ele exige bastante de quem vai fazer essas apresentações, que a pessoa se prepare. Nós já falamos anteriormente sobre a ideia de estabelecer um roteiro, sobre a ideia de estudar bem o seu público e sobre questões também de como preparar o conteúdo. E hoje, especificamente, então, nós iremos tratar da nossa performance de quando nós vamos falar em público, sobre como é que nós devemos nos portar com relação aos gestos. Então, falar em público exige que nós tenhamos cuidado com relação aos nossos gestos. Então, geralmente, os autores que tratam da questão de falar em público, o percentual, creiam, o percentual de quem vai fazer uma apresentação para falar em público, o gesto, ele conta basicamente, junto com a linguagem corporal, ele conta quase 93% da sua apresentação. Logicamente, nós vamos fazer uma divisão entre a performance e a questão do gestual, os 93%, e os 7% somente é dedicado ao conteúdo. Óbvio que se nós não soubermos o conteúdo, não adianta nós termos uma ótima performance, nós termos o gestual bem desenvolvido. Então, o que nós temos de pensar em termos gestuais? O que podemos começar assim, o que não fazer? Primeiramente, aquela questão da pessoa que vai falar que fica muito apreensiva e que cruza os braços e que fica nessa posição de insegurança, porque ele vai ficar numa posição que ele não quer interagir com o público. Então, jamais cruzar os braços durante a sua apresentação. Então, primeiro nós estamos falando o que não fazer em relação ao gestual quando nós falamos em público. Outro gesto, outra posição que nós não devemos ter quando nós falamos em público é colocar as mãos no bolso. Colocar a mão no bolso significa, para muitos autores que tratam da questão gestual, quando nós falamos em público, é você não estar muito preocupado com o seu público no sentido de estar até desleixado. Então, a ideia é você não colocar a mão no bolso para não parecer que você não está dando muita atenção para o seu público. Um outro aspecto de quando nós vamos falar em público é você não ficar se movimentando muito diante do seu público. Porque quando você se movimenta demais, o público ele não vai se concentrar. Então, imagine que quando você estiver falando em público, e nós estamos falando hoje especificamente da questão do gestual, por exemplo, para quem tem o cabelo comprido, ficar mexendo no cabelo, ficar mexendo muito na roupa, porque eu já falei há pouco que o gestual, ele, e a nossa performance em público, a linguagem corporal, ele vale 93% aí da nossa apresentação. Então, vamos nos atentar a esses detalhes. O que nós podemos fazer, então? Eu já falei algumas posições aí das mãos, o que nós podemos fazer para ter esse preparo e para ficarmos mais seguros. O que nós podemos fazer é gravar um vídeo, nós temos de observar tudo que nós fazemos em relação ao gestual, e ao nós nos observarmos, nós vamos ver que nós mesmos, com a nossa autocrítica, nós vamos perceber que tem alguns gestos que eles são, por vezes, demasiado exagerados, então, com relação ao público. Então, o que nós temos de fazer quando nós gravarmos? Observar como é que nós ficamos com a posição dos pés, quais são os gestos que nós fazemos com as mãos, então, ter uma atitude mais contida, mais delicada, não ficar, ó, tá vendo? Se eu ficar me balançando muito aqui, eu vou tirar a atenção de vocês. Então, a ideia é sempre ter um gestual, a ideia de fazer esse gestual, não se movimentar muito, mas ficar mais contido. Imagine que quando você estiver falando, você tem de ficar, por momentos,
parado. Você fica um momento parado, depois você pode andar, se for o caso, se você não estiver falando sentado. Então, tudo isso é para que você tenha uma performance em público, como nós já falamos, que o gestual ele conta muito, você tem uma performance otimizada e você não distrai o seu público fazendo gestos exagerados. E é o que muitas vezes nós tratamos bem pontuadamente no nosso curso de oratória. Nós filmamos as pessoas e nós transmitimos as filmagens e a pessoa ela tem um momento de se observar e ver o que ela fez com o pé, onde que ela colocou a mão, como é, para onde que ela está olhando, se ela olha para cima, se ela olha para baixo. Então, tudo isso nós explicamos no nosso curso. Então, com o que nós trabalhamos hoje nesse vídeo ao vivo, eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar um pouco, como vou deixar o vídeo disponível. Também aproveitem para ler os nossos artigos que estão disponíveis no nosso blog, na nossa página, que eu vou deixar embaixo. E siga-nos nas redes sociais e até mais. E muito obrigada por estarem aqui conosco ao vivo. Até mais.